Meu parceiro, o Flamengo tá querendo contratar o João Félix. Bora ver aqui o que o Mauro César Pereira tá falando dessa situação aí do João Félix. O Flamengo que saiu no noticiário envolvido em duas negociações, hein? Já de olho na Copa do Mundo de Clubes da FIFA no meio do ano. Queria até saber do Mauro César se procede mesmo essa informação do João Félix. Notícia que saiu nesta semana é que o Flamengo está interessado na contratação de João Félix para a disputa do Super Mundial de Clubes. O Chelsea está disposto a negociar o atacante português com o time rubro-negro, mas a operação é tratada como muito difícil em função dos altos valores envolvidos. A coluna do Fla trouxe que João Félix recebe 19,9 milhões de euros, quase 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais na cotação atual por ano. Atualmente, o atacante português tem vencimento mensal de aproximadamente 10 milhões e meio de reais junto ao Chelsea, clube que o contratou em julho do ano passado. Portanto, para qualquer possível acordo, o jogador teria que reduzir drasticamente o seu salário para jogar no futebol brasileiro. De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, o Chelsea sabe que o Milan não tentará um novo empréstimo. Assim, o clube inglês também aceita emprestar o João Félix ao Flamengo, aos clubes que estão interessados na contratação do atacante português, mas sob condições específicas. O Flamengo tem concorrência em um possível acordo. Isso porque o Benfica, clube que revelou o João Félix para o futebol, também está disposto a fazer uma proposta. E o UOL trouxe, nas últimas horas, trazendo aqui todo o contexto, que o Flamengo quer alguém que atue tanto como camisa 10 quanto camisa 11, um jogador que desempenha a função do Arrascaeta e de um ponta construtor, não necessariamente agudo. Então, tá aí, João Félix, fica essa dúvida, os altos valores. O Flamengo tem o interesse, mas pelas informações que saíram aqui dos nossos colegas, esbarra nos altos valores. E tem também a questão do Jorginho, Mauro. São os dois reforços, né? Pelo menos assim, os dois nomes que estão sendo cogitados no momento pelos lados do Flamengo, mesmo com a janela fechada. Lembrando que a janela vai abrir agora em junho. É uma janela especial feita justamente para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Mauro. Pois é verdade isso aí, assim, tá vendo um certo exagero. O que existe aí é um sonho. Tá. Nem sei se esse sonho vale a pena, porque a fase do João Félix é muito ruim. Ah, mas do Brasil vai sobrar. Não sei, ele não está sobrando contra os times pequenos da Itália. Ele sobra contra Monza, Verona. Não, ele tem um gol pelo Milan. E a temporada está acabando, está lá o semestre inteiro. 8 gols contando toda a temporada, já que ele passou a primeira metade dela no Chelsea. É um jogador que nunca virou o que se esperava, custou 120 milhões de euros quando o Atlético de Madrid o contratou junto ao Benfica. E o Chelsea quer se livrar do jogador, na verdade. O Flamengo não vai pagar uma multa que vale a pena. A chance do Flamengo seria o quê? Não aparecer nenhuma grande proposta para o time inglês, ele aceitar jogar no Brasil e o Chelsea pagar parte do salário dele. Ou seja, é muito difícil. Eu vejo mais como uma notícia que surgiu estrategicamente, né? Não é bem uma novidade, mas, enfim, depois de uma derrota, né? Horas depois da derrota veio essa história e, ao mesmo tempo, algo muito difícil de acontecer. Muito difícil. Acho que muito mais factível é imaginar outras posições, outros jogadores que o Flamengo poderá contratar. Mas o João Félix é muito difícil. É mais um sonho do que outra coisa. E um sonho difícil de realizar. Ele ganha muito. O Flamengo não vai pagar isso para ele, não vai pagar nada para ele. E outra coisa, ele convenceu o jogador a vir para o Brasil. Porque sair da Europa, ele jogou metade da temporada na Inglaterra e outra metade na Itália. Para jogar no Brasil, significa o quê? Sair do principal centro. Ele tem 25 anos, gente. Ele é muito novo ainda, né? Será que vai valer a pena para ele? E o Chelsea vai querer pagar? A não ser que assim, ninguém se interesse, não tem nenhuma proposta interessante, só propostas que não são atraentes, nem do futebol da Arábia Saudita ou coisa parecida, surge alguma coisa. E o Chelsea pensar, bem, para eu ficar pagando integralmente o salário desse cara que eu não vou usar, mando lá para o Brasil, eles pagam 50%, 40%, sei lá, e tal. É muito difícil acontecer. E se acontecer, a distância entre o dia de hoje e esse acontecimento, ela é muito grande. Então, acho que é um assunto mais para registrar do que para se aprofundar. Vai ter gente explorando isso direto nas próximas semanas, dizendo que está chegando, que vem aí, que já acertou, que assinou. Ainda mais com essa questão da Copa do Mundo, né, Mauro? Isso, vai ter tudo isso. E ele pode querer jogar o Mundial de Clubes, é provável que ele queira, até porque é um jogador que precisa de qualquer vitrine para se destacar, mas pode jogar pelo Chelsea. Está no grupo do Flamengo.
E se o Chelsea resolver incorporá-lo, ele pode ser que no Milan ele não vai ficar. Agora, gente, ele está no Milan há 6 meses, ele fez um gol. E esse gol foi contra a Roma na Copa Itália, no jogo 3-1, o gol dele foi o terceiro. Foi aquele gol que não muda o resultado, né? Não estou aqui desvalorizando, mas é verdade. Nem foi aquele gol de 1-0, decidiu um clássico, não. Foi um 3-1, ele fez o terceiro gol. Então, realmente, não vejo muita possibilidade, não. Agora, o Boto... Isso vai depender do Jorge Mendes. O Boto conhece essas pessoas todas, é português, como ele conhece esse métier. Mas depende do Jorge Mendes, que é o empresário. O Jorge Mendes é que pode construir isso aí. Convencer o jogador e convencer o clube inglês. Sei lá, imaginemos aqui que ele entenda que, olha, é melhor você ir para o Brasil, passar um tempo lá, uma temporada, você vai ter mais chance de jogar, o nível técnico é menor do que o da Inglaterra, você pode se destacar e repercutir aqui, você voltar ainda para cá com 26, 27 anos, num outro momento, ter uma experiência legal por lá. Pode valer a pena para você. Vou dar um exemplo aqui do jogador que não é tão famoso, claro, mas que foi bom para ele, o Pablo Mari. Jogou um ano no Flamengo, foi campeão, foi depois para o Arsenal, não se firmou, mas está circulando em times da Europa. Ele jogava a segunda divisão da Espanha, agora ele joga lá, primeira divisão aqui, acolá, vai para a Itália. Tá na Fiorentina. Tá na Fiorentina agora, tá lá, tá rodando no futebol europeu. Já passou pela Espanha, pela Itália, mas tá melhor do que antes. Quando estava na segunda divisão, quando ele foi pescado pelo Flamengo, ele pertencia ao Grupo City que não o aproveitaria, não tinha aproveitado, não ia aproveitar. Então, se o Jorge Mendes se convencer que para o rapaz, nesse momento da carreira, por ser jovem, inclusive, pode ser estratégico, aí ele pode construir isso. Com o jogador e com o clube. Mas aí vai uma grande e longa caminhada, né? Muito difícil, acho muito difícil. Já o Jorginho é uma história diferente que a gente pode falar já quando você quiser. Claro. Ô Bruno Prado. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, o Mauro César Pereira falando, vai ser muito difícil essa contratação aí do João Félix. Eu acho também que vai ser muito difícil, foi uma cortina de fumaça aí após a derrota, né? Já que lá ele ganha 10 milhões de reais por mês, vindo para o Flamengo seria por empréstimo e ainda o Chelsea teria que bancar parte do salário do jogador, né? A não ser aí que o José Boto consiga, né, pessoal? Ele que é português, João Félix é português também, ele possa ter contatos lá e consiga convencer e trazer o jogador para cá, né? É isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.